Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor. Acompanhe com a gente decisões que foram destaque no primeiro semestre deste ano na Justiça Federal da Primeira Região. TRF da Primeira Região determina análise imediata de pedidos de pensão de vítimas do acidente com o Césio 137. TRF1 decide que é legal instituição de ensino superior limitar vagas disponíveis a alunos atendidos pelo FIES. Após cair em um golpe e perder todo o saldo da sua conta poupança, cliente ganha na Justiça direito de ser indenizada. Justiça Federal garante a uma candidata o direito de ser reincluída em concurso da Força Aérea Brasileira. Decisão do TRF da Primeira Região assegura direito ao passe livre no transporte interestadual a pessoa com mielofibrose. TRF1 confirma condenação por contrabando de 20 mil pacotes de cigarro. Acompanhe, é a partir de agora. Dois catadores de material reciclável encontram um aparelho em um prédio abandonado que havia sido uma clínica de radiologia. A dupla vende o objeto para um ferro velho, onde a cápsula é aberta e um pó azul brilhante acaba sendo exposto. Era o Césio 137, que causou doenças, mortes e uma série de outros impactos a centenas de pessoas em Goiânia, capital de Goiás. Até hoje, a União e o Estado de Goiás analisam pedidos de pensão de vítimas desse acidente. A decisão da quinta turma do TRF1 acolheu o pedido do Ministério Público Federal no sentido de acelerar a análise dos pedidos de pensão das vítimas do Césio 137 que reclamaram da falta de informações precisas sobre seus processos. A tramitação dos requerimentos não vinha obedecendo a uma legislação específica e nem a princípios constitucionais, como os da eficiência, da segurança jurídica e do devido processo legal. Pela decisão de relatoria do desembargador federal Souza Prudente, União e Estado de Goiás devem examinar os processos que tratam de pensão no prazo de até 60 dias, contados a partir da apresentação dos pedidos. A análise deve seguir as normas do processo administrativo federal. Deverá ser assegurado um número adequado de servidores para realizar as atividades administrativas da Superintendência Leide das Neves Ferreira, criada para acompanhar e assistir as vítimas, inclusive com a incorporação de pelo menos um médico psiquiatra. A quinta turma do TRF1 determinou ainda que a União supervisione os processos especiais de pensão por meio do Ministério da Fazenda, conforme já está previsto em lei federal. Um dos objetivos dessa lei é garantir que as pensões sejam concedidas a pessoas que comprovadamente tenham sido expostas ao Césio, tendo desenvolvido sequelas que impedem o desempenho ou o aprendizado de maneira total ou parcial. O TRF da Primeira Região decidiu que instituições de ensino superior podem limitar vagas disponíveis a alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Confira com Raíssa Lomonte. O TRF da Primeira Região manteve a sentença que impediu universitária de transferir crédito para cursar medicina em faculdade privada ao mudar de cidade. A instituição escolhida não era contemplada pelo FIES. Na apelação, a autora alegou que a faculdade permitiu que apenas alguns alunos se matriculassem utilizando os créditos, ferindo o princípio da isonomia, como recorda o advogado do caso. Mesmo se ela tem um viés particular, ela tem que se adaptar às regras pertinentes e atendentes à administração pública. Na contestação da faculdade, ela diz o quê? Que houve um erro, de que foi um erro, de que ela confessa que admitiu outras alunas, né, e que lhes concedeu o FIES, mas não comprova. O relator do processo, o desembargador federal João Batista Gomes Moreira, da sexta turma, destacou jurisprudência do TRF1, segundo a qual não há ilegalidade na limitação de vagas disponibilizadas por instituição de ensino superior.
uma vez que os recursos destinados ao FIES estão sujeitos a restrições orçamentárias. Ele destacou ainda que não é legítima a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. A turma, por unanimidade, acompanhou o relator. Você já foi vítima de algum ataque ou golpe na internet? Os crimes virtuais têm aumentado e qualquer um de nós que utiliza direta ou indiretamente os meios virtuais para conversar, fazer compras, manter uma conta digital, pode se tornar uma vítima. Acompanhe com Rafael Braga a história de uma cliente que ganhou na justiça o direito de ser indenizada após cair em um golpe e perder todo o saldo da sua conta poupança. A cliente da Caixa Econômica Federal informou que recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, orientando para que entrasse no aplicativo do banco e seguisse os passos informados na mensagem. Ela relatou ter inconscientemente autorizado outro dispositivo a acessar sua conta e perdeu, por meio de uma transferência Pix realizada para a conta de terceiro, R$ 3.316,76. A Caixa argumentou em juízo que a culpa pelo prejuízo seria exclusiva da autora da ação, responsável por permitir que outro dispositivo desconhecido acessasse a conta dela. Mas a Justiça considerou que, em se tratando de golpe Pix, cabe à instituição bancária identificar o caminho do dinheiro, uma vez que todo o trânsito do valor ocorre de forma eletrônica e que é disponibilizado ao banco todo o aparato para a reparação do dano. Na decisão, o juiz federal Juscelio Fleury Neto, da 5ª Vara Federal do Amapá, destacou que os fatos apresentados demonstram que o acesso à conta bancária e o sucesso da fraude ocorreu em razão de fragilidades dos sistemas da instituição. Para conceder a indenização por danos materiais, o magistrado também se baseou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O Inteiro Teor volta depois do intervalo e você vai ver. Justiça Federal garante a uma candidata o direito de ser reincluída em concurso da Força Aérea Brasileira. Decisão do TRF da Primeira Região assegura direito ao passe livre no transporte interestadual à pessoa com mielofibrose. TRF1 confirma condenação por contrabando de 20 mil pacotes de cigarro. A gente não demora. O edital funciona como uma lei dos concursos públicos, organiza tudo e apresenta as informações necessárias aos candidatos. Qualquer divergência com as regras do edital pode ser analisada pela Justiça. Na história que você vê agora com Bruno Feitosa, o TRF1 garantiu a uma candidata o direito de disputar uma vaga no processo seletivo da Força Aérea Brasileira para o cargo de enfermeira. Depois de ser aprovada em 5º lugar no processo seletivo para o cargo de enfermeira na Força Aérea Brasileira, uma candidata foi desligada do concurso sob a justificativa de que na avaliação de saúde teria sido diagnosticada com cistite, ou seja, infecção e ou inflamação na bexiga. Inconformada, ela buscou a justiça. No TRF da Primeira Região, a 5ª turma garantiu a ela o direito de ser incluída novamente na disputa por uma vaga, confirmando a sentença do juízo da 21ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ao analisar o caso, o desembargador federal Souza Prudente entendeu que o ato que determinou o desligamento da candidata deve ser considerado nulo. Segundo o magistrado, de fato, o edital do concurso prevê o diagnóstico de cistite aguda ou crônica como causa de incapacidade. Contudo, no laudo pericial médico produzido durante o processo, o perito judicial chegou à conclusão de que a autora não possui a enfermidade ou qualquer outra doença que a impossibilite de exercer as funções de enfermeira. Ele levou em conta também que na data da coleta do material de contraprova, a autora entregou 2 exames realizados em laboratórios distintos, atestando que ela estava sem o sinal de infecção no trato urinário, ou seja, livre da referida infecção e, portanto, totalmente apta ao cargo. Quem é comprovadamente carente e sofre de alguma deficiência física, mental ou de algumas doenças
pode ter direito ao passe livre no transporte público. Uma decisão do TRF da Primeira Região assegurou esse direito no transporte interestadual a uma pessoa com mielofibrose. A mielofibrose é um tipo de câncer que, muitas vezes, se desenvolve de forma silenciosa e tem como principal característica a produção defeituosa das células-tronco, responsáveis pela origem de todos os componentes do sangue. A paciente que conseguiu no TRF1 o direito ao passe livre no transporte interestadual sofre desta doença e também de telangiectasia, nome médico utilizado para designar vasos sanguíneos que ficam logo abaixo da pele com menos de 1 milímetro de espessura. A União havia alegado que, apesar de a mulher ter doença grave, ela não estaria qualificada como deficiente, pois a doença crônica por si só não autoriza o benefício de passe livre. O caso foi relatado na 6ª turma do TRF1 pelo desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira. Segundo o magistrado, o laudo juntado ao processo produzido pela Unidade de Hematologia e Hemoterapia do Hospital de Base do Distrito Federal indicou que a autora, além de portadora das patologias descritas no pedido, sofre limitações físicas que, se não a incapacitam, restringem e prejudicam a plena e efetiva participação dela na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ao proferir a decisão unânime concedendo o passe livre, Jamil Rosa de Jesus citou também jurisprudência do TRF da Primeira Região, que assegura a gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com necessidades especiais, comprovadamente carentes, que é o caso da autora. O contrabando de cigarros vai além da sonegação de impostos, atinge também a saúde pública. Confira a decisão do TRF que confirmou a condenação de um criminoso. Ele foi pego entrando ilegalmente no país com 20 mil pacotes de cigarro. A 4ª turma do TRF1 negou o pedido de um homem para que fosse revista sua condenação pelo crime de contrabando de cigarros, previsto no artigo 334-A do Código Penal, por ter sido pego transportando 20 mil pacotes do produto. Segundo a turma, as provas demonstram que o acusado praticou a conduta, sendo as razões apresentadas no recurso insuficientes para afastar a motivação da sentença. Esse professor de Direito e defensor público explica os fundamentos da decisão e esclarece que esse crime vai além da sonegação fiscal. Ao contrário do descaminho, o contrabando é um crime pluriofensivo, afetando, no caso dos cigarros, não apenas a arrecadação tributária, mas também a saúde pública e a segurança do consumidor. O crime se consuma com a mera entrada no país da mercadoria proveniente de país estrangeiro. Na ótica do tribunal, reafirmando a sua jurisprudência ao desprover a apelação da defesa, é inaplicável ao contrabando a atipicidade material. O tribunal entendeu também demonstradas materialidade e autoria e comprovado o dolo do acusado em relação à introdução clandestina da mercadoria no país. Tudo isso a partir da prova testemunhal e da confissão do acusado em sede policial e em juízo. O colegiado acompanhou o relator de forma unânime. Ele deve cumprir 2 anos de reclusão. Você assistiu ao Inteiro Teor, um programa feito para você ficar sabendo de tudo o que acontece na Justiça Federal da Primeira Região. A gente volta na semana que vem aqui na TV Justiça, mas até lá, acompanhe outras notícias no portal trf1.jus.br e nas nossas redes sociais. Até lá!